noite para você, bom dia para mim. Que Deus possa abençoar nossa vida nesse momento tão especial que Ele já nos dá, que Deus já nos dá, para podermos estudar a palavra dEle. Bênção demais! Hoje é quarta-feira, dia de estudo bíblico, dia de aprender mais sobre a santa palavra do Senhor. Que bom que você está aí. Minha oração é que Deus te abençoe, que Deus cuide de você, que mesmo no vale da sombra da morte você tenha a convicção no seu coração de que o Senhor está ao seu lado. O Senhor nunca abandona os seus. Deus não deixou de te amar, não. A Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você está em Cristo Jesus? Você está debaixo do amor de Deus, que excede todo o entendimento, que excede toda a intelectualidade humana. O amor de Deus, ele se resume em atos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. O amor de Deus é derramado, é mostrado através daquilo que Ele faz. Deus não tem um amor utópico, um amor platônico. Deus tem um amor real sobre você. Que Deus te abençoe, que Ele nos permita usar bem esse momento para a glória, honra e louvor do nome dEle. Vamos ler um trecho da palavra de Deus, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. Deus nos ama e Ele nos ensina a amá-lo como mandamento dEle. Diz assim o texto da palavra de Deus. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Deus nos ama e nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. E por isso nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos na ressurreição, nós cremos na vida eterna. Fica com esse louvor aí, deixa ele penetrar o seu coração e logo mais daremos continuidade ao estudo dos 10 mandamentos. Hoje é a última parte. Louvado seja Deus que esteve conosco até aqui. Vamos lá? Louvor de adoração a Deus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus. Soraya Moraes. O nome de Jesus levanta os mortos.
palavra de Deus declara: debaixo dos céus não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Nesta noite engrandecemos e exaltamos o nome do Senhor Jesus Cristo, o único nome que pode salvar, o único nome que ressuscita os mortos, o único nome que pode libertar, o nome mais poderoso do universo, o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. Nome mais doce, nome mais lindo, tão sublime sublime, é o nome de Jesus. Oh, o nome de Jesus levanta os mortos, ele levantou. aleluia. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, 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 nome mais puro. Jesus, Nome bendito é o nome de Jesus. nome mais santo, 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 nome mais nome puro, sublime, nome bendito, é o nome de Jesus. Meu nome, Jesus. Jesus, Meu nome glória ao teu nome, Senhor. Glória a ti, Jesus. Não há outro nome, Senhor. Não há outro nome que se compare ao teu. sobre todo nome. Aleluia. Não há outro nome igual ao teu. Debaixo do céu, Senhor, nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, Jesus, Jesus. Os mortos ressuscitam, os enfermos são curados, no nome de Jesus, Jesus, maravilhoso. Meu nome é Senhor Jesus. Que bênção, bênção de Deus para a nossa vida. Louvor sugerido pela nossa irmã Bruna Mello. Bruna, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a vida do Télio Júnior, a vida da Elisa e todos os seus familiares queridos, tá bom? Queridos, estamos chegando aí na última parte do nosso estudo dos 10 mandamentos. Nós vamos estudar os 3 últimos mandamentos nesse momento. E esses 3 últimos mandamentos, se podemos sintetizá-los em uma frase, nós podemos dizer que esses mandamentos nos ensinam a respeitar o próximo. A respeitar o próximo. Isso é muito especial para a nossa vida e para o nosso coração. Se os 2 mandamentos, se toda a lei se resume a 2 mandamentos, amar a Deus e amar o próximo, o que está nesse texto aqui é fundamental para podermos aprender a amar a Deus, a amar o próximo, a respeitar o nosso próximo, ok? Eu chamo você a atenção no livro de Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 15, para lermos os 3 últimos mandamentos dos 10 mandamentos que já estudamos.
não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher de teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Esses são os 3 últimos mandamentos de Êxodo capítulo 20. Vamos fazer um resumo deles aqui? Não furtar, não dar falso testemunho e não cobiçar o que é do próximo. Em resumo, são esses 3 mandamentos. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos definir cada um deles. Essa é a primeira parte do estudo. Vamos trabalhar na definição desses mandamentos. E depois, nós vamos, depois de entender o que cada mandamento quer dizer, nós vamos aplicar esses mandamentos na nossa vida, ok? Isso é importante, saber o que eu devo fazer a partir do momento que eu conheço a palavra de Deus. Esse é o nosso desafio aqui nesta noite. E eu já inicio falando sobre o primeiro mandamento: não furtarás. Primeiro mandamento do nosso estudo hoje: não furtarás. E o que é furtar? Primeira coisa que a gente precisa definir é a diferença entre furtar e roubar. E por favor, não pense que eu estou dizendo que o mandamento proibiu furtar, mas permite roubar, não. Não é isso não. Eu apenas quero definir com você o que é furtar, para entendermos tudo o que Deus quer nos ensinar aqui, ok? Furtar é diferente de roubar. Eu aprendi com um policial aqui, membro da nossa igreja, é uma família abençoada, que roubar é você agir com força, com agressão sobre alguém para tomar algo de alguém. Então, roubar tem a ver com agressão. Furtar tem a ver ou tem relação com pegar sem a agressão. Então, deixa eu te explicar. Se alguém entra na sua casa, vai lá no varal da sua casa e pega a sua blusa, você só toma conhecimento depois, porque foi ao varal e não encontrou sua blusa. Essa pessoa, ela furtou. Ela não te agrediu, ela não te bateu, ela não fez nada contra você, apenas pegou um bem seu quando você não estava presente. Isso é furto, ok? Roubo é mais ou menos assim: você está andando na rua, uma pessoa te vê com uma blusa bonita, ele vai até você, ele agride você, ele toma pela força a blusa do seu corpo e sai correndo com ela. Isso é roubo. Ele usou agressão, ele usou força física para tomar algo que é seu na sua presença e você foi machucado por causa disso. Quando a Bíblia diz não furtar, eu acho interessante, porque ela está proibindo ela está proibindo o fato de pegarmos o que é do próximo, seja em qual for a situação. Se ele está vendo ou não, se eu resolvi me apropriar de algo que não é meu, mesmo não usando de agressão, eu estou errado. Então olha o que o mandamento está fazendo. Ele vai do mais simples para proibir o mais simples e também o mais grave. Ele me proíbe de entrar na propriedade do outro, ele me proíbe de entrar na casa do outro, ele me proíbe de fazer tudo contra o outro, pegando a posse do que é do outro. O que o mandamento está ensinando é exatamente o seguinte: o que é do outro não me pertence. O que é do outro pertence ao outro. É interessante na diferença de furtar e roubar. Lá em Malaquias, capítulo 3, versículo 10, o profeta de Deus, o último profeta que nós temos, o último livro profético que nós temos no Antigo Testamento, ele vai dizer que quando alguém deixa de entregar, por exemplo, o seu dízimo ao Senhor, ele está roubando de Deus, ele está pegando, ele está agredindo a Deus. É como se ele estivesse fazendo isso na
frente de Deus. Ninguém sabe, mas ele sabe, Deus sabe, e ele então agride, ele toma das mãos de Deus para o seu benefício. O que a Bíblia nos ensina de capa a capa, que o que pertence ao outro é do outro e não pertence a nós. E esse mandamento está nos ensinando a respeitar o que é do outro, a respeitar o bem do próximo, a não usufruir das conquistas dos outros como se fossem conquistas nossas, nesse sentido dos bens dos outros, das outras pessoas. Essa é a definição do primeiro mandamento que estamos estudando hoje, não furtar. Quer dizer que eu não devo me apropriar do outro com a presença dele ou sem a presença dele, como se aquilo fosse meu. Isso é contra a lei de Deus. O segundo mandamento é sobre falso testemunho. E aqui você vai entender que esse segundo mandamento que nós estamos estudando hoje, ele segue o padrão do primeiro mandamento que nós estudamos hoje. Ele mostra a gravidade, a amplitude da ordem de Deus. O que quer dizer isso? Muitas pessoas traduzem esse mandamento como não mentir. E não mentir ou mentir faz parte de um falso testemunho. Eu não tenho dúvida disso. Mas um falso testemunho é muito além do que não mentir. Um falso testemunho contra o próximo tem relação com você deixar de dar informações ou dar informações erradas com respeito ao procedimento de outra pessoa. Quando você fala uma verdade, mas não fala uma verdade toda, completa, com todos os itens, você está dando um testemunho deficiente. Por isso ele passa a ser um testemunho falso. O testemunho falso, ele tem relação com nós não falarmos toda a verdade, toda a realidade a respeito daquilo que estamos sendo chamados a falar. Você já percebeu que dependendo da situação, nós somos tentados e às vezes caímos nessa tentação de passar às pessoas apenas aquilo que nos convém e não toda a verdade? Passar parte de informação, passar parte de um sentimento, passar parte de uma situação, sem dizer de fato toda a situação, isso é um falso testemunho. É quando nós projetamos informações a mais do que é verdade, ou então a menos. O testemunho correto é quando falamos exatamente aquilo que temos que falar. E esse mandamento, ele ensina, de uma forma muito especial, que nós somos responsáveis por aquilo que transmitimos. Nós vivemos hoje na era da fake news. E quantas vezes nós compartilhamos informações sem ao menos perceber ou ver ou estudar se aquela informação é correta ou não? Isto é fake news. Isto é falso testemunho. Ah, mas não fui eu que fiz. Eu apenas compartilhei. Pois é, aí está o problema. O mandamento do falso testemunho nos coloca como responsáveis por toda a informação. Então, mesmo que você não confabulou a mentira, mas se você, ou se eu, se nós, nos apropriamos dessa mentira e a usamos de alguma forma, nós também somos os responsáveis por isso. A Bíblia diz que a língua, ela pode destruir. A Bíblia diz, e hoje não só a língua, os dedos que estão compartilhando, que estão digitando, que estão fazendo, a Bíblia vai dizer que a língua pode destruir carreiras, pode destruir pessoas, pode destruir a imagem de uma boa instituição frente à sociedade. A língua é um instrumento que pode ser usado trazendo resultados muito terríveis e ruins. E é exatamente por isso que Deus, ele condena o falso testemunho. Por isso, se você mente, ou se nós mentimos,
Nós estamos em desacordo com a palavra de Deus. E se nós replicamos, se nós produzimos, se nós passamos para frente uma mentira que foi contada, nós também temos responsabilidade sobre ela, porque nós estamos sendo instrumentos para levar uma mentira a outras pessoas. Se nós falamos algo sem ciência e tiramos algumas informações que podem prejudicar no entendimento, ou colocamos informações que também podem prejudicar o entendimento, nós estamos dando um falso testemunho. E um falso testemunho é contrário à lei do Senhor, é contra a vontade de Deus. Você não precisa ser a fonte da mentira, mas se você foi o transmissor dela, você deu um falso testemunho. E isso já é contra a vontade de Deus. Somos responsáveis pelas nossas palavras. Somos responsáveis diante de Deus, diante das pessoas. E esse mandamento nos ensina a tomar cuidado com o que falamos, como nos portamos, como passamos adiante as informações que temos, porque podemos prejudicar outros e seremos réus do juízo de Deus. Ok? Vamos lá? O último mandamento é não cobiçar. E eu acho interessante que ele podia dizer não cobice o que é do outro, mas ele gosta de mostrar aquilo que normalmente nosso coração se dispõe a cobiçar o que é do outro, quais são os elementos. E é interessante que são elementos materiais. Observe, versículo 17: não cobiçarás a casa, não cobiçarás a mulher, não cobiçarás o servo ou a serva, o boi ou o jumento. E aí ele termina: nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Você já percebeu que o nosso coração, idólatra como ele é, apegado às coisas, nós normalmente nos cobiçamos as coisas dos outros? Dificilmente, e eu oro a Deus que isso ainda acontece, mas nós às vezes não temos a vontade de olhar e falar assim: poxa vida, aquela pessoa está vivendo um relacionamento tão intenso com Deus, ela passa horas orando, eu vou trazer isso para a minha vida. A espiritualidade nem sempre busca a cobiça do nosso coração. Agora, o material sim, porque nós normalmente fazemos das coisas o nosso Deus. Fazemos das coisas terrenas, das coisas materiais, o alívio da nossa felicidade. E aqui o que o texto está querendo nos dizer, que o que é do outro, o que é seu, e que todos nós devemos buscar um relacionamento santo com Deus, naquilo que o Senhor tem feito por nós. Eu creio que esse mandamento, ele deveria ser levado em consideração como qualquer outro. Como a quebra do 7º mandamento, que é não adulterarás, a quebra do 1º mandamento, que é não terás outros deuses diante de mim, ou até mesmo do 2º mandamento, que é não fazer imagem de escultura, representando qualquer coisa de Deus para adoração. Ele é tão importante nesse sentido, ele equivale a todos os outros. Ele me demonstra a capacidade de olhar as coisas como Deus, e por isso eu não amar o próximo como a mim mesmo. Quer dizer, ele não é digno daquilo, eu sou. Então eu passo a querer para mim o que é do outro, a cobiçar. E aí nós temos um problema desse querer, porque quando eu quero o que é do outro, eu demonstro falta de amor ao outro, e ao mesmo tempo eu demonstro no meu coração uma insatisfação com o que Deus está fazendo na minha vida. Quando eu desejo cobiçar aquilo que é do outro, eu estou dizendo: Deus, o que o Senhor tem para mim não é suficiente, não é bom, não é agradável, não é perfeito. Isso é uma mentira. O pecado da cobiça gera no nosso coração insatisfação contra Deus, murmuração contra Deus, e pior, gera também ansiedade, medo,
como eu já disse, uma insatisfação, um sentimento no coração de vazio, como se as coisas pudessem preencher a nossa vida, algo que só Deus pode preencher. A quebra desse mandamento, meu querido irmão, ela é perniciosa, ela é perigosa, ela destrói a sua alma com Deus, ela destrói a sua comunhão com o Senhor, porque a satisfação em Deus é o elemento essencial para uma vida feliz. Eu olhar para Deus e ver não aquilo que Ele não me deu, mas olhar aquilo que Ele me dá, aquilo que Ele faz, aquilo que o cuidado dele para a nossa vida. E o povo de Deus, em toda a caminhada, ele tem o costume de olhar o que ele não tem e esquece de olhar o que tem. A Bíblia diz que Deus cuidou do povo por 40 anos no deserto. Não faltou comida, sandália não se gastou, houve o calor na noite, houve proteção do sol no dia, algo maravilhoso. Mas os israelitas estavam com saudades dos legumes do Egito, dos legumes. O coração está naquilo que não tem. Você entendeu? Isso, e mesmo na escravidão, mesmo no problema. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim: pastor, antigamente que era bom, a gente chegava a cavalo, amarrava o cavalo na árvore, ia no culto, não tinha o que comer e tal. Eu falei: não, antigamente pode ter coisas boas, mas o bom é hoje. O bom é hoje também. A mensagem está chegando aí na sua casa não é pelo cavalo. A mensagem está chegando na sua casa pelo celular. Então, querido, observe o que Deus tem feito. Observe o que Deus está realizando na sua vida. Pare de olhar para o outro. Pare de olhar para o outro. A não ser que seja orar pela vida dele e agradecer pela vida dele. Esse último mandamento nos ensina ao contentamento com o que Deus tem realizado por nós. E Deus, Ele tem coisas diferentes para seus filhos. Aquilo que Deus fez na vida do outro, não necessariamente Ele vai fazer na minha. Aquilo que Deus fez na vida de Davi, não necessariamente vai fazer na minha. Mas eu sei que Ele tem o melhor para mim. Assim como tinha o melhor para Davi, assim como tem o melhor para Abraão, assim como tem o melhor para o meu vizinho. Precisamos nos contentar e saborear com satisfação o que Deus tem nos dado, ao invés de apontar aquilo que não temos, porque é algo que Deus tem para o vizinho. A sua grama é melhor do que o outro. Basta que você cuide dela como uma bênção de Deus na sua vida. Ok? Vamos pensar que a cobiça é um pecado que funciona como uma sede. Por exemplo, eu quero o que é do outro, eu não me satisfaço com a minha própria mina, eu quero a mina do outro. O pecado é uma sede, um buraco no coração, onde eu acredito que as coisas vão satisfazer, e aí quando eu olho para o outro, eu penso que aquilo que é do outro pode me satisfazer, mas não pode. Mas isso não pode te satisfazer. A Bíblia conta a história, por exemplo, de Acabe, que desejou a vinha de uma outra pessoa, de um vizinho lá do palácio. Mataram o cara para dar a vinha para ele. Aquilo não satisfez ele, continuou ímpio contra Deus. Nada pode satisfazer o nosso coração, a não ser Deus. Então não olhe ao seu redor, olhe para Deus. Você perceberá que bênçãos maravilhosas, especiais, serão derramadas sobre a sua vida, sobre o seu coração. Vamos lá? Eu já fiz as definições. Então, não furtar, não dar falso testemunho contra o próximo e não cobiçar nada que é do próximo. Esses são os mandamentos, esse é o quadro geral. Rapidamente, agora vamos passar às lições práticas desses mandamentos. Primeira lição prática:
contentamento com o que Deus faz na nossa vida. Então, eu não preciso roubar o do outro, eu estou contente com o que Deus me dá. Eu não preciso invejar o que é do outro, eu estou contente com o que Deus me dá. Eu não preciso trabalhar pelo mal do outro, eu estou contente com o que Deus está fazendo na minha vida. Esses 3 últimos mandamentos, a primeira lição que ele nos ensina é a ter contentamento com o que Deus faz por nós. Você quer aprender a respeitar o próximo? Primeira coisa que você precisa é tratar o seu coração, é tratar a sua vida e estar contente em toda e qualquer situação, em ter a certeza de que tudo posso naquele que me fortalece. E esse tudo posso naquele que me fortalece quer dizer que nós podemos passar por angústia ou passar por momentos de paz, podemos passar pelo vírus ou podemos passar sem o vírus. Tudo eu posso, tudo pode acontecer com a minha vida, mas Jesus continua nos fortalecendo. Esses 3 mandamentos, eles são uma blindagem no nosso coração, uma blindagem que ensinam a nossa vida, uma blindagem que ensina a contentarmos com o que Deus está fazendo. Seu filho pode não ser o melhor amigo, não ser o melhor aluno da escola, mas ele pode ser seu melhor amigo, e você pode ser o melhor amigo dele. Sua casa pode não ser tão bonita contra aquela ou a outra ou aquela outra, mas é na sua casa que Deus te abençoa, que Deus cuida de você. É na sua casa que você pode dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez o seu carro está pedindo desmanche lá, né, para vender, já não tem jeito mais. Mas é o carro que te leva para todo lugar, é o carro que te traz à casa de Deus, é o carro que você tem, que Deus tem abençoado e que, quando Deus quiser, Ele te dará um novo. Seu casamento pode não ser o casamento de novela, mas pode contar um segredo para você: não existe casamento de novela, existe vida real. Talvez você não saiba, mas aquilo lá na novela, eles escrevem um roteiro, eles têm que falar o que está no roteiro. O seu casamento é bênção, é a esposa que o Senhor deu, é o esposo que o Senhor deu. No mundo inteiro, só tem uma pessoa que te pode fazer feliz num casamento, numa relação a 2, sem pecar. No mundo inteiro, de tantas pessoas, só o seu cônjuge pode te fazer feliz sem pecar. Então, em nome de Jesus, valoriza isso. Está com arroz e feijão no prato? Pois é, Davi experimentou isso por muito tempo também. O povo de Deus, quando andou no deserto, também experimentou por isso, passou por isso. Contentamento. Contentamento é a chave para sabermos relacionar com o próximo e aquietarmos o nosso coração no propósito de Deus. Outra lição prática que esses 3 mandamentos nos trazem é sermos servos da verdade. E aqui eu quero enfatizar principalmente o falso testemunho. A Bíblia vai dizer que o cristão, o filho de Deus, ele é servo da verdade. A mentira, queridos irmãos, é um mal terrível. E eu fico triste porque muitas pessoas acreditam que a mentira, existe a mentira branda. Não existe mentira branda, toda mentira é mentira. Toda verdade é verdade de Deus, toda mentira é mentira do diabo. A Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira e que Jesus, ele é o caminho e a verdade. E ele vai dizer que a Bíblia é a verdade. E ele vai dizer que se conhecermos a Bíblia, que é a verdade, a Bíblia vai nos libertar. Observe que o que nos dá liberdade é a palavra de Deus, é a verdade que nos liberta. No Jardim do Éden, houve uma falsa teologia. As pessoas às vezes vão olhar para o trabalho de Deus, para as postagens e falam assim: não, pastor, o que ele colocou não está muito certo, mas o que importa é o coração. Pois é, e a mensagem
da serpente no Éden. Ela disse para Eva: você será como Deus. E aí Eva comeu. Observe que o primeiro pecado foi uma mentira. Tome cuidado, porque muitas mentiras que nós nos alimentamos nas redes, muitas mentiras que nós gostamos de ouvir e nós gostamos de alimentar, porque na verdade nós não queremos nos entregar ao Deus da verdade. E por isso nós ouvimos as mentiras para elas afagarem o nosso ego, para elas fazerem comichões nos nossos ouvidos. O próprio apóstolo Paulo falou que nos últimos dias os homens se entregariam a mentiras. Mas Deus é a verdade. E se eu tenho compromisso com Deus, eu vou ter compromisso com a verdade. Tome cuidado com o testemunho falso. Tome cuidado com a mentira. A verdade é um valor fundamental na vida do cristão. Sem verdade não há cristão, porque Jesus é a verdade. Então seja reto no que você fala, no que você coloca na internet, no que você compartilha. Seja correto, sabendo que você e eu, nós somos responsáveis pelas informações que passamos adiante. E em último lugar, nós precisamos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Pastor, mas isso está lá na frente na Bíblia, não está em Êxodo não. Mas quando Deus ensinou que a gente precisa não cobiçar o que é do próximo, não roubar o que é do próximo, não difamar o próximo, Ele está dizendo exatamente o seguinte: o outro tem alguma coisa, não roube, se alegre com o que ele tem. O outro tem um carro, não cobice o carro dele, se alegre porque ele tem um carro. O outro tem a vida dele, ame a vida dele, não dê falso testemunho sobre a vida dele, não destrua a vida dele, seja um servo da verdade. A última lição prática que nós precisamos aqui entender é que nós somos responsáveis em amar a Deus e amar o próximo, amar a vida do outro e querer o bem do outro. Isso é valioso, porque o nosso próprio Salvador veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados. Nós que éramos inimigos dele, ele veio e morreu por nós e nos fez amigos de Deus. Queridos, Deus possa abençoar a sua vida e que você possa amar a Deus de todo o seu coração e amar o próximo como você quer ser amado. Vamos orar? Pai, obrigado pela bondade, pela fidelidade e pelo amor do Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é santa, Tua palavra é a verdade e ela nos ensina, ó Deus, como nós devemos caminhar no nosso dia a dia. Nos ajude, meu Deus, a amar o nosso próximo. Nos ajude, meu Pai, a querer o bem, a nos satisfazermos, ó Deus, com a alegria dos outros. Nos ajude, meu Deus, a vivermos como servos do Senhor na vida de outras pessoas. Nós não somos o centro do mundo. Somos todos homens e mulheres criados à imagem do Senhor. E todos, ó Deus, com a disposição de adorar o Senhor, louvar o Senhor. Não somos melhor do que o nosso próximo. Somos, ó Deus, filhos do Senhor, todos nós. E precisamos amar aos outros. Amar com doação, com alegria, com entusiasmo, pelas conquistas dos outros, pelas coisas boas que o Senhor tem feito na vida dos outros. Dá-nos, ó Deus, uma vida de contentamento. Permita, ó Deus, que cuidemos da nossa própria vida num relacionamento sério e santo com o Senhor. Nos ajude, meu Deus, a caminhar sempre segundo a Tua vontade e o Teu querer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe. Estamos chegando aqui no final do nosso estudo. Foi muito bom passar esse tempo aqui com você. Hoje é quarta-feira, o dia do estudo, né? Amanhã
às 6 horas da manhã, já tem estudo devocional na página da Quarta Igreja. Você acessa lá, youtube.com, coloca no pesquisar, Quarta Igreja Presbiteriana de Aldiquitibá, ele vai indicar a página, você clica na página, 6 horas da manhã já tem lá uma mensagem para abençoar sua vida, te dar aquele fôlego durante o dia, ok? Então eu chamo você a dar uma olhada lá, para diariamente se alimentar com a palavra do Senhor. Domingo nós temos Escola Bíblica Dominical, com um tema muito, muito especial. Deixa eu me lembrar aqui, o tema é o que eu preciso deixar de ser e o que eu preciso ser. Você tem essa pergunta na sua cabeça? Vamos tentar responder ela domingo com o reverendo Hernandes Dias Lopes, na Escola Dominical Especial, ok? Chamo você a participar dos trabalhos da Quarta Igreja, trabalhos virtuais, são feitos com muito carinho e com muito amor para a sua vida. Então, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso que estamos fazendo de tudo para a palavra de Deus continuar chegando até você, porque cremos que a palavra de Deus é a verdade que liberta. Que Deus te abençoe, um forte abraço, um bom descanso e que a graça de Jesus continue sendo derramada sobre você. Amém? Deus abençoe.